Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora para a gente discutir um pouquinho os fertilizantes. Mais do que isso, as tecnologias que estão sendo embutidas aí nos fertilizantes e como essas tecnologias têm ajudado a aprimorar a produtividade no campo. A gente sabe e acompanha, né, o dia a dia do produtor, que o produtor já há algum tempo tem aquela formulação tradicional, mas tem novidades aí no mercado, adicionando elementos àquela formulação tradicional que todo mundo usa e que tem gerado aí resultados bastante importantes no campo em termos de produtividade. Para comentar um pouquinho sobre essa nova tendência, essa novidade, enfim, tecnológica que chega para os fertilizantes, a gente convidou o Felipe Pet. O Felipe é diretor comercial da Mosaic Fertilizantes, está aqui com a gente já no vídeo. Bem-vindo, meu caro, muito bom dia para você. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Essa revolução já vem de algum tempo, né, Felipe? Mas como é que está sendo essa absorção por parte do produtor? O produtor ele está entendendo a importância. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as tecnologias que já estão disponíveis aí para o produtor. Seja bem-vindo, meu caro. Bom dia, Alexander. É um prazer estar falando com você, com o pessoal do canal e todos aqueles que acompanham o trabalho de vocês. Sem dúvida, a gente tem acompanhado uma aderência cada vez mais forte a essas novas tecnologias, né? A gente vinha de uma utilização, como você disse, mais tradicional aí nas últimas décadas dos macronutrientes, né? As combinações N, P e K, nitrogênio, fósforo, potássio, e agora a gente tem observado que as novas soluções, as mais tecnológicas, elas trazem também no mesmo grânulo o incremento de micronutrientes essenciais aí, às lavouras da nossa cadeia agrícola. Então, sem dúvida nenhuma, isso tem incrementado bastante a produtividade dos nossos clientes e colaborado para que a gente incremente bastante a produção, né, de grãos e oleaginosas no final do dia. E é importante essa sua referência aí à tecnologia num mesmo grão, porque eu cheguei a ver algumas experiências, inclusive na própria AgriShow, né? Pelo jeito a gente vai ter já o segundo ano sem AgriShow aí, mas enfim, é uma feira que traz muita oportunidade da gente ver na prática as experiências e enfim, as coisas que acontecem no campo. E a gente já via, eu pelo menos já percebi essa tendência de adicionar micronutrientes aos tradicionais. No entanto, não era uma distribuição uniforme, né, Felipe? Quando você fazia esse processo de adição de grânulos diferentes, com tamanhos diferentes, enfim, você acabava tendo uma distribuição mal feita, não sei se mal feita é o nome correto, mas uma distribuição não boa para todas as plantas, né? E agora, com essa condição de no mesmo grânulo tá tudo reunido ali, quais são os benefícios, Felipe? Excelente pergunta, Alexandre. São dois passos, né? O primeiro, como você mencionou, é você concentrar as tecnologias no mesmo grano. Dessa forma, você consegue distribuir, né, a oferta de nutrientes que a lavoura demanda de maneira equalitária, né, ao redor, ao longo de toda a plantação. E o segundo ponto fundamental são as fontes pelas quais essas garantias, esses novos micronutrientes que têm sido comercializados de maneira intensa no nosso mercado, eles são disponibilizados às lavouras. Antes a gente tinha só a fonte imediata, e a gente sabe que esses micronutrientes eles têm uma tendência a se perder mais facilmente no solo. Agora as novas tecnologias trazem duas fontes, né? A gente tem produtos, por exemplo, como Micro Essentials, que a Mosaic já comercializa no mercado há muito tempo, tem duas fontes de enxofre, né? E o Aspire, que é um produto relativamente novo de cloreto de potássio com boro, que também tem duas fontes de disponibilidade desse micronutriente, que elas não só garantem a disponibilidade imediata do micronutriente pós-aplicação, como também cadenciam a permanência desse micronutriente no solo para que a lavoura o tenha pelo tempo que ela precisa. E é dessa forma que as altas produtividades são geradas. A gente está falando aí, nesses dois produtos, por exemplo, de cerca de 3 a 5 sacas por hectare a mais de produtividade, na maioria
das regiões com as quais a gente trabalha. Isso é muito legal, Felipe, porque não é só a tecnologia de concentração de nutrientes diferentes num mesmo grão, mas é como ou a forma como esses nutrientes são disponibilizados para a planta, né? Perfeito. A gente fala de duas fontes, né, como eu mencionei. Antes a gente tinha que se apoiar exclusivamente nessa fonte de disponibilidade imediata e agora a gente tem condições de fornecer com as novas tecnologias essa disponibilização gradual de nutrientes no solo. Isso não só gera a produtividade incremental que a gente mencionou, como também facilita, né, ou gera mais eficiência na operação, né, na própria aplicação do adubo no solo. O produtor que tem à sua disposição esse tipo de produto, ele precisa ir menos vezes ao solo ou fazê-lo de uma forma mais eficiente. Então, é um benefício colateral que é adicionado aí ao processo. Muito bem. E você citou dois elementos aí, o boro e o enxofre. Eles são os mais comuns? Tem outros elementos que também podem ser adicionados? Tem algum trabalho além desses dois elementos, Felipe? Como é que está isso? Eu citei dois dos mais demandados. A gente fala, né, em agronomia, e eu não sou agrônomo, então me coloco em desvantagem aqui, Alexandre. A gente fala em 13, né, micronutrientes essenciais. Esses são dois dos mais utilizados, porque eles têm um papel muito relevante no desenvolvimento das lavouras, mas existem outros. A gente tem um produto, por exemplo, o Camag, que ele tem a garantia de magnésio, que muitos especialistas têm chamado de nutriente esquecido, e que também tem um papel fundamental no desenvolvimento das lavouras. O sucesso para uma lavoura de alta produtividade é você encontrar equilíbrio da disponibilidade desses nutrientes e no timing, né, no tempo em que você gera a disponibilidade para as lavouras. E esses produtos, eles certamente são muito eficazes nesse processo. Eficiência, praticidade, como você relatou aí na hora de fazer a aplicação. Mas e a adesão, Felipe? Como é que está sendo a adesão? O produtor está entendendo a importância? Tem um mercado para esse fertilizante especificamente? Enfim, o que vocês estão vendo? Sem dúvida, a adesão tem sido muito forte. A gente fala do mercado brasileiro, demanda total por fertilizantes, crescendo a um passo acelerado. Em 2020, a estimativa é de um crescimento de 8% em relação a 2019. Para 2021, existe mais aí uma expectativa positiva que a gente possa passar aí da marca de 40 milhões de toneladas de demanda por fertilizantes, Alexander. E esses produtos, eles superam o crescimento, a taxa média de crescimento dos fertilizantes convencionais. Eles estão na casa aí de 20% a 30% de crescimento anual. Obviamente, isso está associado à alta produtividade que a gente mencionou. Cada vez mais existem testes comprovando a eficácia e os benefícios colaterais que nós também discutimos aqui, associados à utilização desses produtos. Portanto, a expectativa que a gente tem é que isso não pare, continue a um passo muito acelerado e o agricultor se beneficie cada vez mais dessas soluções de alta tecnologia. Ô Felipe, e tem alguma região brasileira que se destaca, que se adequa mais a esse tipo de fertilizante, ou que precise mais desse tipo de fertilizante, ou que está avançando mais nessa questão da utilização? Hoje a gente tem soluções de alta tecnologia para todas as lavouras e todas as regiões do país, Alexander. A gente tem, por exemplo, uma linha Performa, que uma linha muito forte da Mosaic, que combina, né, mistura em diferentes proporções os três principais produtos de alta tecnologia da Mosaic: a Essentials, que eu mencionei, o Aspire e o Camag. E eles são combinados em proporções diferentes justamente para atender as particularidades, né, de cada lavoura em cada região do país. A gente tem olhado com bastante atenção para essa região emergente do Mato Piba, né, norte e nordeste do país, que tem apresentado taxas de crescimento bastante elevadas e os nossos testes, os resultados dos nossos produtos nesses solos, nessas lavouras, têm sido muito positivos.
principalmente o Aspire e o Micro Essentials, eles têm gerado realmente rentabilidade incremental em altas doses para os nossos clientes, e é uma região que a gente está olhando com bastante carinho para incrementar os nossos volumes e as nossas parcerias, né, Alexandre? Muito bem. Agora, você bem colocou aí que tem formulações e adequações dessas formulações, né? Qual que é a primeira pergunta que o produtor tem que se fazer ao pensar em fertilizantes? O que ele tem que entender, Felipe, para saber qual é o mais adequado para a área dele? Ele tem que compreender o solo, né? Ele tem que compreender o seu solo, e a gente tem, talvez, o maior trunfo da nossa equipe comercial hoje é a combinação do nosso grupo de vendedores com especialistas do mais alto nível que apoiam, né, o agricultor, apoiam o cliente em conhecer as características e particularidades do seu solo. A gente tem que entender a demanda da lavoura, o apetite que aquele cliente tem para investir em tecnologia e, mediante a isso, a gente consegue né, recomendar uma solução de alta performance adequada a impulsionar a produtividade daquele cliente, daquela lavoura em particular. E você falou também, durante a sua fala aí, de incremento de produtividade. Isso é medido? Isso é pesquisa? Sem dúvida nenhuma. Muita pesquisa, né, muito investimento em pesquisa e desenvolvimento. A gente tem milhares de testes em andamento, milhares de testes com resultado já apurado em todas as regiões do país, com todas as lavouras, contra produtos diferentes. Então, é realmente muito científico, né? O incremento de produtividade que essas soluções trazem contra as soluções convencionais, que você mencionou no início da conversa. A gente está falando aí de 3 a 4 sacas por hectare de incremento nos produtos como Micro Essentials, Aspire e Camag, e nessas soluções combinadas que eu mencionei, a linha Performa, você passa tranquilamente de 5 sacas. E com isso a relação custo-benefício é boa? A relação custo-benefício é ótima. Se você pensar na relação de troca que talvez meça esse evento que você mencionou, né, a relação de troca fertilizante e grãos, desde o segundo semestre de 2020 até agora, Alexander, a gente está vivendo o melhor momento dos últimos 4 anos. E a gente está fazendo comparação contra anos como 2019, 2018, 2017, que foram muito prósperos para a agricultura nacional. E isso só pensando, né, nas soluções convencionais. Quando você usa soluções de alta tecnologia, essa relação fica ainda mais favorável e os benefícios, os resultados, eles se convertem em mais rentabilidade para o fazendeiro e viabilidade para continuar incrementando as suas operações. Legal. E quando você disse que o produtor precisa conhecer o solo, obviamente que a equipe da Mosaic também ajuda nesse processo de conhecimento, enfim, de indicação do que ele precisa para a área dele, quando tem esses dois fatores juntos, o resultado acontece. Sem dúvida, sem dúvida. Quando você une especialistas, uma organização como a nossa que tem a missão preponderante de servir aos seus clientes de todas as formas possíveis, é muito difícil pensar que a gente não ache a melhor solução, que a gente não adeque a melhor solução para impulsionar a produtividade e a operação do nosso cliente. Os nossos resultados são fantásticos e a nossa organização tem crescido muito sobre esse princípio. Muito bem. Então, Felipe, tô deixando aí o canal aberto para que você possa explicar para aqueles que ainda não aderiram aí a tecnologia, né, de fertilizantes que tem à disposição, que está ainda acostumado ou está preso àquela formulação tradicional lá do passado, o que eles têm que fazer, o que eles têm que conhecer, enfim, como eles podem entender mais sobre o produto. Eu vou combinar dois fatores importantes na resposta, se você me permitir, Alexander. Acho que, primeiro, o agricultor ele é reconhecidamente um dos melhores gestores de risco do nosso país.
Então, ele entende o que está acontecendo, ele tem acesso muito forte e fácil à informação. A gente sabe que os mercados de fertilizante, eles têm apresentado oferta restrita. A gente viu essa situação tomando as manchetes no caso do fósforo recentemente, agora isso acontece com o potássio, onde muitos especialistas, tanto internacionais quanto locais, apontam para um crescimento de demanda que pode chegar em 2021 a ser 6 vezes maior que o crescimento de oferta. Então, eles estão atentos a isso, aproveitar esse momento em que a relação de troca, como a gente mencionou, ela é super favorável ao agricultor e também investir nesses produtos de altíssima tecnologia. A gente já tem quase 15% da demanda nacional representada por esses produtos de alta performance. São produtos com produtividade incremental reconhecida e comprovada no campo. E o nosso time está à disposição para mostrar os resultados, mostrar as melhores técnicas de aplicação, tal como acompanhar todo o processo junto àqueles que são os grandes participantes aí do processo, os grandes heróis do processo, que são os nossos clientes. Legal. Felipe Pet, obrigado, viu, pela sua participação, pelas explicações aqui para a gente, enfim, até por ajudar a gente a entender essa dinâmica, né, de resultados aí para o produtor. Quando ele emprega tecnologia, ele ganha em resultado, em eficiência, ele ganha em praticidade na hora de aplicar, ele ganha em melhorar o solo dele, enfim, a forma como a planta dele absorve aquilo que ele está botando ali à disposição dela. Foi legal, foi muito importante aí essa nossa conversa e a gente fica à disposição aí de vocês para sempre que tiver novidade trazer aqui para a gente. Eu que agradeço e espero a oportunidade de estar com vocês no estúdio assim que a gente sair dessa situação. Enfim, nos vemos em breve, Alexander. Obrigado. Vai passar, Felipe, vai passar. Obrigado, abraço. Tá aí um pouquinho das novas tecnologias de fertilizantes e como elas podem adicionar produtividade aí na sua lavoura. Essa foi uma mensagem da Mosaic Fertilizantes aqui, mas enfim, é uma tendência que a gente está percebendo, né, e já está sentindo já há algum tempo, essa tendência se tornando meio que uma realidade, uma praxe aí das atividades no campo. A presença de vários nutrientes no mesmo grânulo, isso tem trazido vantagens muito importantes, além do aumento da produtividade, como eu disse, praticidade na aplicação e resultados de desempenho da planta também, em função da tecnologia de disponibilização desses nutrientes no solo. Enfim, são coisas que vão adicionando aí a produção, a produtividade e tornando o Brasil cada vez mais referência na produção de alimentos no mundo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações.